Quando pensamos em políticas públicas para as mães, a gente pensa em estratégias para melhorar questões como sobrecarga materna, saúde mental e permanência no mercado de trabalho. Mas a gente não pode esquecer que a vida de uma mãe começa antes mesmo do seu bebê nascer, durante a gestação e o parto. Por isso, essas políticas precisam ser pensadas antes mesmo desse neném vir ao mundo. Por isso a gente está aqui com a deputada Deise Amarília, a gente vai conversar com ela sobre um assunto muito importante. Deputada Deise, hoje a gente tem falado muito sobre violência obstétrica e isso pode trazer um grande impacto para a vida de uma mãe e até mesmo para o seu bebê, né? Como que a gente pode garantir hoje um parto seguro e respeitoso para as mulheres? Quando a gente fala de um parto seguro e respeitoso, eu sou enfermeira obstetra e primeiro a gente tem que entender que existe todo um estudo científico em cima disso. Então, quando a gente, por exemplo, não fala para essa mulher e a gente não prega que, por exemplo, o parto normal, ele é o parto mais seguro e que a altas taxas de cesariana ela leva a um risco muito grande nesse pós-parto, inclusive com o risco de morte dessa mulher, de infecção, a gente está negando a essa população o direito de conhecer e saber a verdade. Eu falo que a verdade liberta. Então, eu acho que o nosso dever é a gente levar essa informação e levar essa informação muito qualificada. E a gente, como Câmara Legislativa e o Estado também fazer leis para que a gente possa proteger essa mulher. Parece um absurdo, mas a mulher poder escolher, por exemplo, com quem ela quer ter o parto, que hoje a gente tem um protagonismo muito grande da enfermagem obstétrica, por exemplo, que nós estamos, inclusive, atrasados, porque no mundo inteiro já existe a atuação dessa profissional, inclusive no domicílio, e hoje parece ainda no Brasil estranho a gente falar que, por exemplo, quer ter um parto na nossa casa e com uma profissional que não seja um profissional médico, por exemplo. E isso com toda a segurança que a gente tem dentro da ciência. Deputada, a senhora tem inclusive um projeto de lei que estabelece a transparência de dados sobre casos de violência obstétrica aqui no Distrito Federal. Qual que é o papel desse projeto? A gente não tem dados reais de aonde acontece, por que acontece e o quanto, qual o quantitativo de violência obstétrica. A violência obstétrica já é definida. Então, ela pode acontecer, por exemplo, desde uma fala, você na hora que estava fazendo não estava gritando, até coisas que eu vivenciei na minha prática. Mulheres sendo, por exemplo, levando tapa na perna para abrir as pernas. Mas a violência obstétrica ela precisa ter um recorte para que a gente possa fazer a leitura desse dado. Quanto está acontecendo? Aonde está acontecendo mais? É na rede pública, é privada? Quem está praticando mais essa violência? Será que a mulher se reconhece como violência? Porque às vezes ela nem sabe que sofreu uma violência. Com base nesses dados, tanto a Câmara como o próprio Executivo, como o próprio Judiciário, ele vai começar a planejar mais políticas públicas para evitar que a violência obstétrica continue acontecendo. Tudo isso para a gente tentar evoluir nessa questão do respeito às mulheres e principalmente às mães, né, deputada? É uma coisa tão básica, né? O direito de você parir com dignidade. E se depender de mim, eu vou lutar muito para que a violência obstétrica ela acabe, porque a gente não aceita mais parir sem dignidade, sem respeito.